Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar de um tempo muito lindo na vida do povo de Israel. Foi quando se concluiu toda a construção do templo, né? Feito por Salomão, idealizado por Davi, mas concretizado por Salomão. E aí Salomão traz ao templo aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a Arca da Aliança. Olha só, congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Lembrando, né, que ontem nós falamos que o templo ele tinha sido construído no Monte Moriá, que era a antiga cidade de Davi. E aí todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão por ocasião dessa grande festa. Vieram todos os anciões, os sacerdotes, e eles tomaram a arca do Senhor e levaram para cima, como a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é quem a fizeram subir, né? Então, obedeceram todos os protocolos determinados na Torá. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, boi, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interno do templo. Sabe qual era o lugar? O lugar santíssimo, santo dos santos, né? Debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobria a arca com os varais, né? Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor, né? Que coisa extraordinária isso. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas expensas, em nuvens, né? Em outras versões. Na verdade, edifiquei uma casa para sua morada, lugar para sua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinham todos de pé. Então, você consegue imaginar essa solenidade, né, feita? E eu vejo assim a sabedoria de Salomão com cada passo a ser dado, uma diplomacia digno de reinado de Salomão, né? E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para ser chefe do meu povo, da casa de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes em o resolver no teu coração. Todavia, tu não edificarás, porém o teu filho que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome, né? E isso está declarado lá em 2 Samuel 7, 12, 1 Crônicas 17. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me lembrei
em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa no nome do Senhor, o Deus de Israel, né? E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fizera aos nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E aí Salomão vai orar a Deus. Olha que lindo. Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, como tu guardas as alianças e a misericórdia a teus servos, que nele de todo o coração anda diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, disseste que pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Deus de Israel, faze do teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu mandamento, o seu caminho, para guardarem diante de mim como tu, Davi, andaste, né? Olha que responsabilidade. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, o coração do teu servo e para a súplica, ó Senhor Deus, para que ouvires o clamor e a oração que te faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome está ali, para ouvirdes a oração que o meu servo fizer neste lugar. E aí ele fala, né? Ouve a súplica do teu servo. O céu é a tua habitação. Se alguém pecar contra o seu próximo e for exigido que lhe jure, né? Ouve tu, né? Senhor dos céus, e age e julga o teu servo, né, condenando o perverso. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, ferido diante do seu inimigo, se converter a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. Então Salomão, ele começa a trazer várias circunstâncias que pode vir sobre o povo, e que se o povo se voltar ao Senhor, né, naquela casa, clamar ao Senhor, se arrepender, que o Senhor ouça a oração do seu povo, que o Senhor perdoe a transgressão do seu povo, que o Senhor haja com misericórdia sobre o seu povo. Olha o que ele ainda diz no 46 do capítulo 8, quando pecar contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra ele, os estrangeiros, e os entregares nas mãos dos inimigos, a fim que os leve cativo à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativo, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, se converter diante de ti de todo o teu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem cativo, e orarem a ti, voltados para essa terra, desde os seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei em teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faze-lhe justiça, né? Pois tu, Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Então aqui Salomão, ele tem uma longa oração, né? E oração é conversa, né? É relacionamento. E aí Salomão, por fim, vai abençoar o povo, porque era a tradição do rei, orar a Deus e abençoar o povo. E aí ele, tendo Salomão acabado de fazer
ao Senhor esta oração e súplica, estando de joelho com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se de pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que te deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, né? E aí nós vamos ver que vai ter a conclusão dessa festa solene. No versículo 62 do capítulo 8. O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. E aí vai falar, né? Que no mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, com todo Israel e toda a congregação, né? E aí no 8º dia de festa despediu o povo e eles abençoaram o rei, então foram às suas tendas alegre de coração. Olha que coisa maravilhosa, né? O rei ora a Deus, consagra ao Senhor o templo, os sacerdotes ali com a arca do Senhor, né? E aí Salomão diante de Deus abençoa o povo e o povo abençoa o rei. Olha que coisa linda, não é? E aí no capítulo 9 nós vamos ver a aliança do Senhor para com Salomão, né? Vai ser falado todo a trajetória aqui do capítulo 9, né? Responder-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses e o adoraram e o serviram, por isso trouxe o Senhor sobre ele todos esses maus, né? Então aqui nós vamos ver que o povo está muito consciente, e o rei também, de que era necessário obediência aos preceitos de Deus, aos mandamentos, né? E ao fim de 20 anos, terminou Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Olha só, 20 anos ele levou para fazer as construções, né? E eram belíssimas, né? Falamos sobre isso ontem. E quem foi o seu parceiro de negócio nessa aliança comercial já desde a época de Davi? Né? Nós vamos ver que Irão, rei de Tiro, trouxe a Salomão madeira de cedro, de cipreste, ouro e todo o seu desejo, todo o desejo que Salomão tinha, ele compartilhava com Irão, rei de Tiro, e Irão ajudava ele nessa empreitada, né? E aí nós vamos ver que eles fizeram os acordos finais, né, dando-se terra, também fizeram algumas exigências, está aqui no capítulo 9, e no capítulo 10 nós vamos ver a visita da rainha de Sabá aos palácios de Salomão, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis, né? E aí ela chegou e ela foi muito impressionada, né? Ela veio com camelos carregados de especiaria, muito ouro, muita pedra, né? Pensando que ia, né, chamar a atenção de Salomão, mas aí nós vamos ver que foi a rainha de Sabá que ficou incrivelmente admirada, né? Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque Senhor que ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares com juízo e com justiça, né? E aí vendo, pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos oficiais, os serviços, seus criados, os copeiros, a casa do Senhor ficou como fora de si, admiradíssima, né? E aí o peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era 666 talentos de ouro, né? E aí nós vamos ver, fez o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo. Está aqui. Assim, Salomão excedeu a
todos os reis do mundo. Deus te abençoe.